Quando a gente fala sobre desenvolvimento ou crescimento, o pensamento básico de toda pessoa, de todo indivíduo que constrói uma projeção de futuro baseada na ideia de crescimento ou desenvolvimento, sempre fundamenta esse conceito a partir da capacidade que ele tem de acumular alguma coisa. O acúmulo se torna o registro ou retrato do desenvolvimento de uma pessoa, porque ele acumulou conhecimento, ele acumulou experiência, ele acumulou algum tipo de conteúdo que o tornou um pouco melhor do que ele era no início. E essa ideia de acúmulo, ela acaba sendo parte do conceito de sucesso para qualquer setor das nossas vidas. Todo indivíduo que acredita que alçou um voo, alcançou um grau superior, ou galgou na história da sua jornada degraus cada vez mais elevados, ele entende que de alguma forma ele acumulou alguma espécie de conteúdo que o tornou de alguma forma mais rico ou mais abastado daquilo na sua vida, o que por consequência o torna de alguma maneira superior, no sentido de valor, no sentido de capacidade, no sentido de experiência e até mesmo no sentido de posse. Porque na mente comum, todo indivíduo que alcança um determinado sucesso, na prática é um indivíduo que agregou de alguma forma valores ou riquezas que o tornaram diferenciado daqueles a quem ele de alguma forma comunica ou se compara. Se é com dinheiro, conta bancária; se é conhecimento, se você se tornou superior intelectualmente aos outros; se é experiência, sou mais habilidoso. A ideia é sempre agregar de alguma forma, através do acúmulo, conteúdos ou valores que nos tornam superiores, maiores ou melhores. Essa ideia, quando se trata de desenvolvimento de potencial, até pode ser levada como correta, porque o quanto mais eu me desenvolvo numa determinada atividade ou ramo, melhor eu me torno, mais hábil, mais capaz. Existem habilidades que são qualificadas ou são desenvolvidas através do acúmulo de experiências, sejam elas práticas ou intelectuais, o que me torna talvez até mais competente no exercício de uma determinada ação. Só que quando eu falo de prosperidade, e nesse caso especificamente sobre... Emano, diminui o retorno para mim aqui, por favor. Tá bem alto. Na verdade está mais alto que o meu microfone, que eu estou ouvindo o PA, e o violãozinho aqui tá bom. Mas quando a gente fala de prosperidade, no que diz respeito à riqueza, a gente vai entrar num conflito de ideias. Primeiro porque, dentro de uma mentalidade comum, aquele que tem mais, de certa forma é visto como próspero, ou aquele que acumulou riquezas ou bens ao ponto de não passar necessidades. Isso normalmente se torna um padrão, e por conta do desenvolvimento das próprias pessoas, ou da ideia social onde a gente foi inserido, se torna o objetivo para todos nós. Eu preciso, de alguma maneira, atingir um estado de equilíbrio financeiro, que eu julgo chamar de prosperidade, e que essa prosperidade, definida pelo acúmulo de bens ou acúmulo de riquezas, me tornou altamente suficiente para a satisfação de todos os meus desejos, sem que eu passe de alguma forma necessidade, sofra de necessidades, ou eu precise de auxílio de outras pessoas para que aquilo que eu desejo seja suprido. Se essa é a ideia quando se fala de prosperidade, você percebe que todo o conceito que um dia fez parte do desenvolvimento humano, de capacidade, de potencial, migrou para setores que não deveriam ser vistos dessa forma, porque prosperidade não é necessariamente o acúmulo de alguma coisa. Na prática, a gente pode definir como próspero aquele que não tem alguma coisa, e não aquele que tem. Mas peraí, como definir como próspero aquele que não tem? A ideia da prosperidade não é o quanto você consegue acumular, é o quanto de necessidade você não possui, sem definir a origem que vai sanar essa necessidade, ou aquilo que vai se tornar em recurso para satisfazer as suas necessidades.
Porque o próspero, basicamente, é alguém que não possui dentro da sua estrutura a falta de qualquer coisa. O rico é aquele que conseguiu adquirir uma quantidade maior de recursos financeiros. E a Bíblia, em muitos momentos, distingue o rico do próspero. Porque o próspero reconhece que não há necessidade. O rico, na verdade, é definido pelo acúmulo de riquezas ou de bens que ele consegue agregar durante toda a sua vida. E aí eu pergunto, espiritualmente, qual é o correto? Eu posso te dizer, e isso pode gerar de alguma forma um confronto também na sua cabeça. O próspero e o rico podem ser sim frutos de uma intervenção divina ou de um auxílio de Deus. Porque prosperidade e riqueza, por serem distintos, eles não precisam ser avaliados ou reconhecidos como a mesma coisa, e ambos podem ser definidos como recursos vindos do Pai e que de alguma forma atinge um indivíduo e o torna de alguma maneira agraciado por essa bênção. Por quê? A prosperidade como ausência de necessidade é uma regra original da existência humana, porque todo homem comeria do suor do seu rosto, o que por consequência obriga, seja bons ou maus, a trabalharem. E aí a gente pode chamar a prosperidade ou a ausência de necessidade de graça comum, que é algo que o indivíduo consegue, porque Deus, quando tira o Adão do jardim do Éden, fala e afirma que ele comeria do suor do rosto dele. O indivíduo pode alcançar a ausência de necessidade por meio do esforço, porque ele vai trabalhar, e o mínimo ele pode conseguir adquirir. A riqueza também. Mas pastor, você acabou de dizer que é espiritual. A riqueza, tanto quanto a prosperidade, que é a ausência de necessidade, se torna natural para todo ser humano. Mas existe algo que aponta e deixa claro quando elas são de origem divina da parte de Deus ou puramente o esforço do homem. E o conceito é bem simples, porque ele identifica quem é Deus. Deus, ele é o que na sua constituição? Deus, ele é eterno, amém? Vocês concordam comigo? Tudo que Deus produz é o que? Ou seja, todo o produto vindo de Deus, ou tudo aquilo que é feito por Deus, é reconhecido como algo que perdura para a eternidade. Tudo que é produto do esforço humano e tudo aquilo que é produto do próprio inferno não perdura para a eternidade. Na verdade, a gente enxerga que aquilo que provém do homem ou do próprio inimigo, ele morre na própria morte humana, porque ali a gente já vai para o inferno quando a gente não está com o Senhor. E aquilo que é produto de Deus, ou vindo de Deus, perdura para a eternidade e vai em direção daquilo que Deus tem para nós. Pastor, mas eu vou levar dinheiro depois da morte? Não. Mas o produto de Deus é eterno. Logo, se a riqueza ou a prosperidade que você alcançou também é retrato da intervenção de Deus na sua vida, ela não apenas vai saciar sua necessidade no âmbito material, mas ela vai conduzir a sua visão em direção a Deus. E aí você percebe uma diferença. Algumas pessoas, apesar de terem as suas necessidades supridas por meio de uma intervenção divina, nem sempre reconhecem aquilo como intervenção, porque os seus olhos se limitam àquilo que é adquirido nessa terra. Muitas pessoas alcançam posições elevadas na sua vida financeira por conta de acumularem riquezas e ainda assim não reconhecem que isso é dom de Deus. E se você não sabe, riqueza é dom de Deus, é um dom que Deus dá, e algumas pessoas recebem esse dom para enriquecerem, e ambos, tanto o próspero quanto o rico, quando de Deus, reconhecem a origem e por conta disso manifestam essa gratidão em torno dele. A Bíblia fala, por exemplo, que um cristão é rico em boas obras. A riqueza em boas obras pode parecer comum para todo crente, e mas também tem que ser vista como o comportamento do crente rico. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus que tem muito dinheiro, ele é rico em boas obras, porque o que ele tem vai além do que ele precisa e que por consequência disso se torna uma ferramenta de Deus para abençoar aqueles que estão ao seu redor. E o mesmo ocorre
na necessidade suprida. Ou você nunca ouviu aquela historinha de uma mulher que estava lá com seu filhinho e ela só tinha farinha e azeite? O profeta pede a farinha e o azeite, ela faz primeiro para o profeta, depois ela faz para ela, e o profeta ali libera uma palavra de bênção. Aquela mulher, durante o período de escassez, ela tem recursos infinitos, vamos dizer assim, foi limitado, mas aquele recurso era recuperado continuamente, seja da farinha, seja do azeite, para que ela tivesse o mínimo para poder comer. E se você levar em consideração, naquele período o azeite era muito caro, então Deus ainda a abençoou com o dom de riqueza, porque se ela vendesse aquele azeite, ela ia ganhar muito dinheiro, não apenas fazendo pão para ela comer, mas também comercializando o produto. Então você enxerga a intervenção de Deus, primeiro como aquele que supre as necessidades, e aí você enxerga a ideia da prosperidade, e depois você enxerga o conceito de riqueza, por conta de sobejar, porque ali não foi determinado que aquela mulher apenas poderia produzir pães para que ela ingerisse, também era visível que ela poderia fazer o que bem entendesse, ela comeria e aquele azeite perduraria enquanto houvesse o período de escassez. Então você vê, prosperidade e riqueza, e quando vem de Deus, apontam para a eternidade, e quando vem da própria natureza humana ou do homem, acaba afundando, ou seja, perecendo dentro da nossa própria constituição limitada. E aí eu te pergunto, dentro dessa ideia, nós deveríamos, por exemplo, invejar de alguma forma a riqueza do ímpio? Não, por uma razão. Se eu entendo que a riqueza do ímpio é produto do seu esforço ou fruto de uma ação do inimigo, aquilo que ele recebe, mesmo que nesse mundo lhe dê certas vantagens ou lhe dê certos acessos, essa mesma riqueza se torna o seu inimigo. E a Bíblia já fala, e Jesus afirma, é impossível servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro, e vice-versa. E nesse caso ele aponta a quem? A Mamon. E se a gente fosse falar, quem é Mamon? Mamon é dinheiro? Não, Mamon é na verdade o poder. Mano, tá microfonando? Tá com efeito meu microfone? Mamon é na verdade a riqueza, ou o poder que a riqueza pode conferir àquele que a possui. Então quando há essa crítica por parte do Senhor em relação a adorar a dois senhores, ele não critica o dinheiro, ele critica o poder que o dinheiro tem, e que normalmente desassocia o homem da dependência divina. Isso é um problema, e isso é adoração a uma outra entidade, porque esse indivíduo reconhece que o seu principal recurso ou o seu poder tem como origem outra coisa, e não Deus. Amém, querido? Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no versículo 19. Olha o que diz o texto: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Você vê uma identificação aqui, que primeiro, quem é detentor da... Ficou muito alto. Tá microfone. Quem é detentor da riqueza? O detentor da riqueza é o Senhor, ou seja, ele tem apropriação de todos os recursos. Só que existe também uma afirmação que é importante ser dita, é que essas riquezas estão concentradas em Cristo, ou seja, a gente não apenas possui no recurso monetário a fonte que suprirá as nossas necessidades, nós temos uma riqueza infinita presente em Cristo, ou melhor dizendo, presente na sua promessa e em tudo aquilo que está ao seu redor. O homem de Deus e a mulher de Deus não tem como fonte principal o poder que o dinheiro confere para suprir necessidades. Na verdade, um homem e uma mulher de Deus tem como poder principal em ter as suas necessidades supridas aquilo que está reservado para nós e separado através de Cristo, ou da promessa que Jesus tem para cada um de nós. A gente ouve, por exemplo, a palavra afirmar que nunca se viu um justo mendigar o pão,
Ou seja, de todas as gerações, a todo tempo, ele afirma: nunca se viu um justo mendigar o pão, porque existe um compromisso do próprio Deus com o justo, em fazer com que ele tenha as suas necessidades supridas. E a palavra justo, quando a gente encontra ela nas Escrituras, a gente não pode enxergá-la como a designação de uma pessoa correta. Por quê? Porque justo não é uma pessoa correta? Não. Justo é uma pessoa justificada, diz respeito à ação salvífica ou à redenção presente em Deus. Então, o justo não é um cara superior moralmente. O justo é um indivíduo que foi justificado por aquilo que Deus fez no sacrifício, por consequência disso, suprindo as suas necessidades. Justiça humana não produz a justiça de Deus, até porque normalmente a justiça humana deveria ser definida mais como vingança do que como justiça, porque normalmente é um ato de retaliação àquele que prejudicou alguma coisa, nos prejudicou de alguma maneira, e não necessariamente a aplicação da justiça. A justiça humana é punitiva, a justiça de Deus é redentiva. E quando você enxerga que as nossas necessidades estão supridas em Cristo, você define que a principal fonte de origem para as minhas necessidades serem supridas é o próprio Deus. E dentro da soma dessas características, nós incluímos as necessidades de origem espiritual, e elas também devem ser consideradas aqui, e as necessidades financeiras, e ambas podem ser supridas integralmente em Deus. Pastor, você está dizendo que a gente vai viver de luz? Não, eu estou dizendo que você vai viver de promessas. E as promessas de Deus se cumprem. Primeiro, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e dizendo Ele, não aconteceria. Então, as características que definem o Senhor deixam claras para nós que, no aspecto geral das nossas vidas, sejam elas financeiras ou espirituais, todas as nossas necessidades podem integralmente serem satisfeitas em Cristo, e sempre apontando para a eternidade. Ou seja, aquilo que provém de Deus não apenas satisfaz o que eu preciso, mas me move em direção ao que Ele tem para mim. Existe um processo espiritual que ocorre conosco quando nós vivemos uma experiência completa com Ele. Amém? Eu não sei se é um outro microfone, não o meu, né? Tá tudo zerado? Bateria? Violão? A culpa é do Iago. Amém, queridos? Estamos juntos? Então, se eu consigo entender toda essa base conceitual, então eu reconheço que antes de eu murmurar, eu tenho que fazer o quê? Solta, você vai conseguir. Antes de você murmurar, você tem que crer, porque as suas necessidades não vão ser supridas em você mesmo. Eu vou contar uma história pessoal. Eu já contei, falava dela há muito tempo atrás, e eu vou contar de novo. Eu fiz faculdade em outra cidade, e a minha família não tinha condições de me ajudar na minha faculdade, e nem eu de pagar a minha faculdade. São duas situações muito específicas. E eu fiz faculdade fora da minha cidade, aqui em Taubaté. Não sei se vocês conhecem a Universidade de Taubaté. E eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. Se você estudou fora e é de Caraguá, a prefeitura, pelo menos na época que eu estudei, não pagava o fretado. O ônibus, você tinha que pagar parte do valor. Não era total, era parcial. E por consequência também eu não tinha dinheiro para comer na faculdade. E como era a minha rotina? Eu acordava às 6 da manhã, às 7 horas eu já estava na escola onde eu dava aula, no Travessão, e eu trabalhava até às 4 da tarde. Eu pegava o ônibus para a faculdade às 4h30, 4h40, aqui na Santa Casa. Então eu vinha do Travessão, saía às 4, exatamente. Se eu perdesse o horário eu não conseguia chegar. Eu vinha, descia do ônibus, entrava no ônibus e ia. Para que eu pudesse ir para a faculdade, eu não paguei a faculdade. Eu pagava o ônibus, porque como eu estudava fora, se eu pagasse mensalidade, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então eu fazia acordo todos os finais de ano, porque eu não deixei de pagar, mas eu fazia um acordo e diluía e dava um jeito lá de resolver as questões.
e até uns 2 anos depois de eu ter estudado, eu ainda continuei pagando. Isso porque eu ganhei 50% de bolsa por resultados acadêmicos. E eu não tinha dinheiro, mas eu estudei. Isso é o seu testemunho, pastor? Não, porque muita gente viveu isso. Meu testemunho é outro. Na frente da minha faculdade, tinha uma senhora, a tia Isaura, não esqueço o nome dela, e eu não vou esquecer, eu acho que por toda a minha vida. Depois de um tempo estudando no campus lá do Bom Conselho, eu sempre parava no mesmo lugar que era onde o meu fretado passava para que eu fosse de volta para Caraguá. E ela acabou, vez ou outra me perguntava alguma coisa, mas nunca nada muito pessoal, mas a gente batia um papinho. Depois de um determinado momento, quando eu sentava, ela já falava: Arthur, o seu lanche está pronto. Ela sempre fazia um cheeseburger para mim, todas as vezes que eu sentava ali para eu ir embora. E um dia ela falou: eu sempre vejo você aqui, e eu senti a necessidade de te dar esse lanche. E ela deu isso durante muito tempo, porque eu estudei nesse campus 4 anos. E ela me dava o lanche todos os dias antes de eu ir embora. Esse lanche era a minha segunda refeição do dia, porque eu não teria tempo para comer, não teria tempo para produzir nada, não teria tempo para nada, e nem dinheiro para comer, porque eu decidi estudar. E ela supria a minha necessidade. Eu vi ali, através da vida da tia Isaura, Deus agindo e suprindo as minhas necessidades, que naquele momento eram físicas. Eu precisava de alguma coisa para comer. E ela fez isso sem eu pedir, ela fez isso sem eu fazer uma cara de tristeza e de desânimo. Eu simplesmente sentava, pegava o meu livro, porque eu lia muito, ficava lendo, entrava no ônibus e ia embora. Era basicamente essa a minha rotina. Mas num dado momento ela chegou com um lanche muito bom, por sinal, para que eu comesse. Ela fez isso durante muito tempo. Muito tempo. Isso é uma provisão vinda de Deus. Porque eu reconheço, e Deus conhecia principalmente o meu coração e as minhas necessidades, e Ele tornou a tia Isaura uma agente para que as minhas necessidades fossem supridas. Ai, pastor, isso não é bíblico. Não é bíblico? Tem um homem chamado José, que foi cair lá no Egito. Eu não sei se você conhece a história dele. E por que José foi parar no Egito? Foi parar no Egito para que Deus o honrasse? Não, não tem nada a ver. Lógico que tem, pastor. Não. O que aconteceu depois que José estava no Egito? Ele interpreta um sonho, amém? Todos conhecem a história? Ele interpreta um sonho, ele é alçado a uma posição de extrema influência no governo egípcio. E depois disso, o que ocorre? O sonho dele dizia, o sonho que ele interpreta fazia menção a um período de escassez, que a terra passaria, não apenas a terra do Egito, mas a terra, a região. Ele, conduzido por Deus, interpretando o sonho do faraó, cria um modelo de gestão. E esse modelo de gestão faz o quê? Supre as necessidades dos egípcios, ok? É Deus honrando os pagãos. Calma. Quem foi pedir abrigo no Egito para que pudesse ter fonte de alimento? Os seus irmãos. Toda a história de José não era sobre José ser glorificado. Toda a história de José era sobre Deus ter cuidado com aqueles que são seus. E o que Deus faz? Supre a necessidade. A partir daquele momento, a bênção da primogenitura é dividida de forma igual a todos os filhos, porque se o filho que recebia a porção do filho primogênito recebia a porção dobrada, José divide isso entre 2 irmãos, entre os seus 2 filhos, o que equivale às 12 tribos de Israel, tendo as 12 tribos a mesma porção de bênção e de herança vinda de Deus. Deus supriu a necessidade do povo do Egito, querendo suprir a necessidade do povo de Israel. Deus usou um período de calamidade para que Ele mostrasse a sua provisão ao povo de Israel. Aí você começa a perceber que prosperidade vai muito além do recurso acumulado, porque ele diz primeiro respeito ao cuidado e à intenção de Deus de suprir as nossas necessidades em diferentes áreas da vida, e eu posso afirmar que não apenas na questão alimentar, a fim de nos levar a viver aquilo que Ele deseja.
Isso não é sobre riqueza, é sobre termos as necessidades supridas e sermos conduzidos para onde Deus está. Para isso que a nossa consciência espiritual tem que estar equilibrada e de alguma forma madura, para reconhecermos que o que Deus faz prioritariamente é suprir as nossas necessidades, para que Ele seja o centro de tudo aquilo que temos e a nossa única fonte de recurso. Aí eu te pergunto pela segunda vez: para suprir as suas necessidades, você precisa de Deus ou de dinheiro? Se você quer se considerar próspero, você tem que ter dinheiro ou Deus? Por quê? Porque com Deus, mesmo sem dinheiro, Ele supre as suas necessidades. Mas nem sempre o dinheiro é capaz de suprir as suas necessidades. Porque nem sempre o que é necessário é o que buscamos, isso também tem que ser considerado. Nem sempre queremos as nossas necessidades supridas, em muitos momentos queremos as nossas vaidades supridas. E às vezes a gente acaba se apropriando do dinheiro porque dá poder para que a gente tenha as nossas vaidades supridas. Necessidade não é vaidade. Necessidade não é sobre aquilo que você ostenta ou sobra. Necessidade é sobre aquilo que falta. E é disso que fala a prosperidade. A consciência de termos as nossas necessidades supridas. Só que quando a gente enxerga que isso é provisão de Deus, aponta para Ele. E quando é humana, apenas satisfaz a nossa fome. É possível você ter a sua barriga preenchida sem que você valorize nesse processo nada como de origem divina. Mas é possível que você coma no momento de fome uma pequena bolacha e aquela bolacha simbolize e signifique espiritualmente muito mais do que um grande banquete, porque tudo isso vai ser definido a partir da perspectiva de origem, que é o que nós deveríamos ter. A igreja deveria compreender o conceito financeiro como algo que procede de Deus e nos atinge, e não como fruto apenas das nossas realizações ou das nossas conquistas pessoais. Porque se a gente mudar a página e transformar prosperidade em um atributo divino que aponta para o céu, a nossa vida começa a caminhar em direção da segunda fase, que alguns podem alcançar, que é o alcance da riqueza, ou do momento onde sobeja os recursos. Por que razão é importante a gente passar por esse processo de entendimento? Porque algumas pessoas, ao terem acesso a um grande volume de dinheiro, se tornam reféns desse poder e se esquecem da origem desse recurso. Mas aquele que passa pelo processo de forma espiritual madura, se ele alcançar a riqueza, ele nunca vai tornar a riqueza o seu senhor, porque o dinheiro nunca terá mais poder do que aquilo que Deus foi capaz de fazer ou oferecer para ele, sem que houvesse qualquer volume financeiro, amém? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 18, por favor. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Agora abra sua Bíblia também em 1 Crônicas 29, do 10 até o 14, por favor. E não buscou ao Senhor, que por isso é 29, do 10 ao 14. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, é acima de todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti,
e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos, ou te damos, né? Você nota aqui que a afirmação de Davi é muito simples, em um texto chama atenção, ele fala que a riqueza e a glória normalmente é uma associação espiritual, é algo sobrenatural, fala sobre a grandeza de Deus. Então você nota que no primeiro texto fala que o Senhor abençoa ao ponto de nos levar à riqueza, e também diz no segundo texto, a partir da fala do rei Davi, que de Deus é tanto a glória quanto a riqueza, e você separa as duas origens, dando a glória a ideia da prosperidade, que é a ausência de necessidade, e a riqueza, de fato, o acúmulo de bens, ou aquela capacidade que temos de acumular mais valores. No entanto, seja da prosperidade, ou seja do grande volume de riquezas, a consciência do rei Davi deixa para nós uma lição. Ele reconhece que tudo procede de Deus. Para ele não há nenhuma menção do acúmulo de bens como fruto do seu próprio esforço, fruto daquilo que ele é capaz de produzir, até porque se ele trabalhasse muito, ainda assim não haviam garantias de que ele conseguiria alçar a uma posição de acúmulo de bens ou de riqueza. Estão me entendendo, amém ou não? Se ele de alguma forma reservasse boa parte do seu tempo para trabalhar e de alguma maneira desempenhar uma função profissional que trouxesse retorno financeiro, se não fosse Deus, na mente dele, ele sabia que todo esse esforço não teria valor e nem o daria tudo aquilo que ele realmente deseja, porque o homem e a mulher de Deus têm na visão da riqueza, e tanto quanto da prosperidade, Deus como origem, e não outra fonte. Pastor, mas tudo isso tem que ser claro para nós? Precisa, querido, porque é muito fácil você se seduzir pelo dinheiro, amém ou não? É muito fácil. Quantas pessoas você conhece que eram uma quando pobres e outra quando ricas? Ou nem precisa ficar rica, melhorou um pouquinho, ela começa a acreditar que aquilo que ele tem define quem ele é, não por definição, mas por poder de realização. Aquele que consegue acumular muito dinheiro sem que Deus seja a origem, confia tanto no poder presente, no ganho financeiro, que na prática ele confunde a sua visão sobre o que realmente é valioso e se torna escravo daquilo que na verdade ele tinha que usar como servo. Porque o dinheiro não é nosso senhor, o dinheiro é o nosso servo. E como servo, o papel dele é servir a nós, o que por consequência serve a Deus, que é Senhor de todas as coisas. E olha a ironia, o que Davi fala quando ele afirma devolver ou dar a Deus alguma coisa? Ele está falando de dinheiro nesse caso, de riqueza, de bem, de propriedade, de posse. Ele fala que o que ele dá a Deus na verdade não é dele, é de Deus. Eu não estou dando para o Senhor aquilo que é meu, eu estou dando para o Senhor aquilo que é dele. O ato de dar ou investir no reino não é uma ação voluntária do indivíduo que faz assim, eu vou dar agora porque eu sou uma boa pessoa. Na verdade, nós tínhamos que entender que todo ato que gira em torno de tempo, finanças ou qualquer outro recurso que é destinado ao reino de Deus, e isso não se limita à igreja física, pode ser até o auxílio de alguém necessitado, isso na verdade não é a ação que eu estou tendo de dar alguma coisa, é na verdade a ação de Deus dar através de mim para Ele próprio, ou distribuir essa riqueza de acordo com aquilo que Ele reconhece que deve ser feito. Vocês estão me entendendo?
Só que quando a gente fala de uma teologia moderna que diz respeito a recursos na vida do cristão, a gente ouve muito claramente hoje a defesa de que Deus deu dinheiro para você. Não existe nenhuma prova que Deus te deu dinheiro. Deus, Ele te deu uma seção da sua riqueza. A seção da sua riqueza diz respeito a algo que é de posse de Deus e que você vai administrar conforme a vontade de Deus e não a sua. Que você vai ter que compreender que essa riqueza, que já é o ato de ter muito e gerar um certo nível de acúmulo de bens, na verdade não pode ser visto como produto ou ação de indivíduos que acreditam que aquele poder presente no dinheiro é deles, porque isso na verdade isso depõe contra a vontade de Deus, os padrões bíblicos e a intenção do Senhor em relação às nossas vidas. Agora, por que a gente não fica aqui discutindo e nem de alguma forma analisando se vocês dão dízimo ou não? A gente ensina e espera que cumpram, mas ninguém fica aí olhando, será que vai dar ou não vai dar? Porque em teoria, o dinheiro que você retém não é seu, é dele. E se você retém, literalmente você rouba ao verdadeiro dono, que você não está aceitando que administre aquilo que você considera de sua posse ou propriedade. Sabe aquela coisa absurda de dar às vezes mais do que de fato gostaríamos, simplesmente porque Deus mandou? Mas na igreja, não, em qualquer situação. Sabe aquilo de você chegar numa loja para comprar um sapato e dizer: vou comprar um sapato para o Iago de presente, um tênis, bem legal. Não, perdão, eu vou comprar um tênis para mim, bem legal. Aí eu chego na loja, vou comprar um tênis, o mais top que tem lá, e na hora que eu vou comprar o tênis, Deus fala: agora, embrulhe para presente e leve para o Iago. Falou de: Senhor, eu tenho um tênis, como eu posso, eu guardei o dinheiro durante muito tempo, para eu poder comprar o meu, mas eu quero que você dê esse tênis para o Iago. Não, Senhor, mas o Senhor sabe as minhas necessidades. Não, isso tem a ver com vaidade, não com necessidade, porque você já até tem um tênis, e talvez por alguma razão o Iago não o tenha, ou existe uma razão espiritual para que você faça isso, e você entrega. Isso é reconhecer que a sua riqueza é de Deus, e essa é a diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é. Pastor, é o ganho? Não, porque o sol brilha para todos, bons e maus, e quando o sol brilha para todos, de acordo com a palavra, na verdade ele faz menção a oportunidades. As oportunidades estão presentes para bons ou maus, porque lá no Éden Deus falou: o homem comerá do suor do seu rosto, ok? Que homem que Deus está falando? Adão? Não, a humanidade, porque o termo Adão, se for trazido para a língua portuguesa, faz menção à humanidade. Ora a Adão, homem, indivíduo, ora Adão, no que corresponde a toda a humanidade. Então a fala de Deus em direção a Adão não foi uma consequência apenas para ele. Então apenas Adão vai ser posto para fora do Éden e vai ter que trabalhar para comer. Não, aquilo é uma sentença para toda a humanidade, sejam bons ou maus. Se é bom ou mal, sejam justos ou injustos, ambos terão o sol brilhando diante de si todos os dias, e através do trabalho, ambos terão a oportunidade de alcançar o sucesso. Mas pastor, então não tem diferença nenhuma? Tem, porque a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico herdar o reino. Mas que tipo de rico? Quando faz a acentuação desse rico, não é o rico apenas o indivíduo que tem muito dinheiro, é o rico que é compreendido como aquele que administra as próprias riquezas e ama ao dinheiro como ao seu senhor, tornando-se escravo do poder financeiro. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que se torna abastado ao ponto de ser classificado como rico, ele não é servo, mas senhor do dinheiro, e o Senhor é senhor dele. Logo, o dinheiro trabalha conjuntamente, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Esse dinheiro trabalha para o reino, seja em benefício do rico, como mordomo
que ele vai ter o benefício dos acessos à riqueza, mas como também reconhecendo ser mordomo, quem vai direcionar a aplicação desses recursos é o próprio Deus e não ele. Essa é a diferença do rico de Deus e do rico da terra. Não é a riqueza, mas é a maneira que ela é administrada. Ai, pastor, mas isso aí é bobeira. Não, porque se você assume que o Senhor é seu Senhor e Ele administra o seu dinheiro, Ele não é Senhor do seu dinheiro, Ele é Senhor da sua vida. E para que a gente viva a eternidade, Jesus tem que ser o que nosso? Senhor e Salvador. Estão comigo, amém ou não? Quando Deus se torna o gestor dos seus recursos, se prova que Ele é Senhor e Salvador. Ele não é apenas alguém que apagou a multidão de pecados, Ele é alguém que apagou a multidão de pecados e te conduz em direção à eternidade. E a sua vida reproduz a natureza dele por onde quer que você vá. São talvez assuntos indigestos e que normalmente geram incômodo em nós. Por quê? Porque basicamente nós vivemos para acumular dinheiro. A existência de todos nós, e eu incluo a minha, se limita ou se resume ao acúmulo de bens. Salomão já questionava esse comportamento, e por alguma razão nós vivemos assim. Nós pensamos na melhor maneira de juntar, na melhor maneira de adquirir, na melhor maneira de alçar uma posição social superior. Pastor, isso é para pregar. Me perdoe, se posição social pregasse, nós teríamos um problema sério no período de Jesus, até porque ele era visto como um homem inferior, mas as pessoas de alta classe iam até ele. A questão não é se você é rico, se você é pobre, é se você é cheio do Espírito ou não, porque a pregação de um homem simples, cheio do Espírito, alcança o rico. Não importa a posição que ele esteja, porque quem vai fazer a operação é o próprio Espírito, e não a posição social. Ai, pastor, mas eu acho que você tem que ter acesso, eu acho que você tem que ter poder. Avivamento da Rua Azul, era um negro num período onde havia segregação racial nos Estados Unidos. Havia o preconceito, existe até hoje. Você vê um homem negro, cego de um olho, tudo estranho, pregando num negócio que parecia mais um estábulo, porque lá tinha uns negócios de feno, lá uns cavalos ficavam lá. Houve momentos que servia para isso. E ali você via o encontro entre negros e brancos, ouvindo um negro falar, cheio do Espírito Santo de poder, e que não tinha uma formação elevada e nem uma capacidade intelectual superior. Ali não foi posição social, foi poder de Deus. Então a gente não pode confundir. E muitos de nós querem ascender socialmente ou no acúmulo de riquezas, porque acreditam que isso denota alguma coisa. Pastor, mas você leu lá que Deus tem um compromisso. Querido, entenda. Se o compromisso de Deus se limita a te dar riquezas, as palavras do apóstolo Paulo estão equivocadas, porque ele diz que se a esperança dele se limita a esse mundo, em vão é a fé. Mas se ela transcende a esse mundo em direção à eternidade, então ele compreendeu. E quando fala sobre esse mundo, fala sobre as demandas naturais. E o apóstolo Paulo diz, a fé dele não se restringe aqui, mas ela se projeta ao futuro eterno. Por quê? Não importa se eu tenho pouco ou muito. Não importa, porque eu aprendi a passar por necessidade, como eu também sei viver com muito. Porque o que define a qualidade da minha vida é a graça que eu recebi, que é o favor especial, a bênção, a herança, o presente, o dom. Porque em alguns momentos o dom é identificado como graça. Então entender a ideia financeira e o conceito de prosperidade e de riqueza, indo além do acúmulo para nós espirituais, eu posso dizer que é de suma importância. Primeiro porque mantém a obra, por isso que a gente consegue suprir as necessidades dos nossos irmãos com maior necessidade financeira, ou de alguma forma uma situação social onde ele está passando por algumas restrições. Porque ao invés de você comprar o seu Big Mac, que custa, sei lá, R$40, não sei quanto é que custa, uns lanches caros, isso aqui é caro, o McDonald's é pequeno, não enche o estômago. Você vai começar a enxergar de uma forma muito mais consciente, porque a gestão dos seus recursos vai além. Hoje é um dia especial, vou levar eu, minha esposa e meus 2 filhos para comer um lanche no McDonald's. Vamos pegar o Signature lá, que é o mais caro. Olha o quanto de dinheiro vai ser gasto.
Aí você pisa para fora, colocando a praça lá, quando estava funcionando, você vê um monte de gente passando necessidade e dificuldade. Aí você diz, eu vou guardar meu dinheiro para comprar um iPhone novo, porque eu tenho que ter um iPhone novo. Por que você tem que ter um iPhone novo? Porque eu tenho, porque o iPhone é bom, que tira foto. Você é fotógrafo? Não. Porque eu tenho que ter. Quanto custa? 12 mil reais. Qual é a utilidade? Não, pastor, mas eu tenho que ter porque eu sou entusiasta. Eu gosto muito de tecnologia. Você pode gostar do que você quiser, querido. O Senhor da sua vida tem que ser Deus e não você. O Senhor da sua história, o que domina sobre quem você é e sobre tudo aquilo que você possui, não é você. Então, se você tem dificuldades de reconhecer a riqueza, e se você tem, talvez, o desejo de ser rico, mas Deus não te fez rico, talvez Ele nunca vá fazer, porque o seu coração é corrompido. Você nunca vai poder ter ao ponto de sobejar, não, eu vou distribuir para os pobres, eu vou ajudar os meus amigos. A primeira coisa é não atender mais o telefone, mudar o número, não falar para ninguém onde você está morando e parar de postar a foto da rua da sua casa para ninguém bater na porta para pedir uma cesta básica. Às vezes o discurso é mais para nosso convencimento do que de fato uma expressão honesta daquilo que a gente pensa. Tudo isso que é mesquinharia já chegou ao nosso coração e o entendimento espiritual sobre finanças e recursos foi comprometido. Lucas capítulo 16 no versículo 13, por favor. Olha o que diz o texto: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na segunda parte, ou há de se achegar, isso diz respeito à influência. Se achegar é estar próximo, e quando fala de estar próximo é ser influenciado. E aí fala sobre Mamon. Por quê? O dinheiro, o poder, de forma geral, não importa a origem, de alguma maneira mexe com a gente e nos faz acreditar que nós somos mais do que de fato somos. Nos torna completamente diferentes, porque cria no coração humano uma ideia de onipotência que é apenas um atributo divino. Microfonando. É apenas um atributo divino. E o homem, de alguma maneira e por alguma razão, acredita, simplesmente porque um grau de poder, um nível de domínio foi alcançado, seja por meio de recursos, de posição social ou de qualquer outra coisa. Se nós tivéssemos homens ricos no reino, a primeira coisa que ia acontecer é que nas comunidades de fé, porque a Bíblia fala para a gente fazer o bem a todos, mas em primazia aos domésticos da fé, aqueles que comungam conosco, ou congregam conosco, a primeira coisa que deveria acontecer é que no meio de nós ninguém passaria fome, basicamente. No nosso meio ninguém deveria passar fome, que é membro de fato. E eu vou ser taxativo, porque algumas pessoas acham que a Bíblia não trata assim. Ela literalmente trata assim. Ela pede para fazer o bem a todos, mas ela dá uma escala ou ordena a ação aos domésticos primeiro, ou os que comungam da sua fé. É assim que está lá. E depois qualquer outra pessoa que queira ser ajudada. Existe um padrão. Pastor, por quê? Vou falar algo que talvez você não saiba. A promessa de Deus é para o povo dele. Ou seja, só recebe bênção de Deus quem é de Deus. Não é assim? A infinita maior parte das bênçãos, elas são especificamente voltadas para os filhos, para o povo do Senhor, aqueles que andam com o Pai. Porque elas representam a aliança de Deus com o homem. Então, primeiro aos domésticos e depois aos de fora. E aí me responda. Se a ideia é essa, se entre nós existem pessoas com capital financeiro considerável,
Era para existir pessoas com necessidade no nosso meio, queridos? Não estou nem falando de dar dízimo na igreja. Estou falando de necessidade suprida. Não. E por que tem? Já parou para pensar nisso? Necessitados no nosso caso aqui, até onde eu sei, por conta da assistência social, não há ninguém, pelo menos que procurou ajuda. Ao ponto de não ter o que comer e nada mais a gente não tem. Mas no que chamamos povo de Deus, é natural e comum. As nossas ações sociais voltadas a doações de mantimentos. Às vezes a gente tem tanto mantimento que a gente distribui para algumas igrejas muito mais carentes do que a nossa, mais distantes, e vai lá e entrega. Alguns pastores entram em contato comigo e buscam as cestas aqui para distribuir para os seus membros, sem que os seus membros saibam que eles tiram daqui as cestas. Porque essa seria a natureza da igreja verdadeira. Qual, pastor? Das coisas não, ser governada pelo próprio Deus, em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todas as áreas. Quer ser rico? Antes seja governado por Deus. Quer riqueza? Antes permita que o Senhor te domine, para que você não tenha problemas de influência e por consequência disso despreze a vontade de Deus sobre você. Mateus capítulo 5, no versículo 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. E aqui eu termino, queridos. Entenda. O que Deus tem para fazer através de nós, sempre vai ser definido pela nossa capacidade de vê-lo agindo. A graça comum, que é o fruto do esforço, Deus ele vai dar para bons ou maus. A eternidade ele só dá para os justos. E o que nós fazemos deve produzir frutos de justiça, ou frutos característicos daqueles que foram justificados, amém? Ou foram salvos, redimidos, transformados, libertos. Essa deveria ser a nossa característica. Essa deveria ser a forma que nós manifestamos o reino. Se Deus te enriquecer, entenda, a riqueza não é sua. Apesar de você estar se esforçando para que ela seja adquirida, foi Deus que te deu condições. Se você tiver só suas necessidades supridas, foi Deus que supriu. E faça com que essas necessidades produzam glória, louvor e honra. Faça que as riquezas produzam distribuição, conforme a própria palavra, de recursos, ao ponto de, através de você, ser possível que a promessa de Deus se cumpra, quando diz respeito, por exemplo, a suprir a necessidade de todos. Às vezes o rico vai ser o meio pelo qual Deus vai falar: Tiago, toma aqui aquilo que te faltava para sua família poder ter uma alimentação razoável. Eu sou rico, mas a riqueza não é minha, vou lá e divido com o Tiago, abençoa a vida dele, pronto. Mas quem fez isso foi Arthur, não foi Deus, porque ele é o dono. Essa deveria ser a forma de pensarmos dinheiro no nosso meio. Mas hoje em dia o evangelho se deturpou a um nível aonde ao se falar de dinheiro na igreja, mais se trata sobre maneiras que eu terei muito, como adquirir muito dinheiro sendo crente, ao invés de como Deus quer que eu distribua a minha riqueza, ao ponto de que isso produza glória, honra e louvor a Ele. Pastor, você é socialista, comunista? Não, de forma alguma, na verdade. Mas a Bíblia orienta assim. Isso não tem a ver com ideologia política, porque os cristãos depositavam aos pés dos apóstolos para que eles, ao administrarem os recursos, distribuíssem de forma igualitária para toda a comunidade cristã, para que eles tivessem suas necessidades supridas.
Era assim que a igreja primitiva funcionava, era a maneira que eles pensavam, e é assim que a gente tem que entender dinheiro. Amém? Prosperidade, necessidade suprida, riqueza, bênção de Deus, para que ela seja distribuída dentro das esferas que Deus tem para você influenciar e afetar através dos seus recursos. Amém, queridos? Entenda isso, porque depois que eu entendi, e a gente vai falar disso provavelmente na quarta-feira que vem, sobre a semeadura dentro do aspecto financeiro. Deus, ele abriu porta, janela, balcão, porteira, e realmente tem sido um abençoador da minha vida. Como, pastor? Você já ficou rico? Não. Mas eu sei que em muitos momentos da minha vida, Deus me deu acesso a certas coisas que eram frutos de sementes que eu lancei no passado. Bênçãos que eu investi na vida de pessoas, sementes que eu lancei na igreja, através de ofertas e dízimos, sementes que eu lancei na vida de irmãos, em diferentes segmentos e sentidos. Deus me levava a fazer coisas, e eu fazia, e Deus prosperava, e tem prosperado, ao ponto de eu até julgar, em certos momentos, que eu vivi a ideia da riqueza sem ter dinheiro. Que Deus me dá condições de abençoar de formas que eu mesmo não imaginava que seria possível, abençoar pessoas e tirar lá da minha casa e falar, não, é para ele, é para ela, mais importante. Deus me deu condições de fazer coisas que eu tinha dificuldade de fazer para mim, mas Deus me deu formas para fazer para terceiros, e ali eu entendi o dom da riqueza. Mesmo que eu não tivesse acúmulo, Deus me permitiu usar valores para investir consideravelmente na vida de outras pessoas. A gente trata disso nessa série agora, sobre finanças e recursos, que a gente vai desfrutar aqui nas quartas-feiras. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus, e aplauda o Senhor.